Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Papo de Escanteio. Eu fiz esse canal porque eu gosto de conversar com futebol, né? Eu quero falar sobre futebol, mas eu não consigo falar isso com amigos nem colegas de trabalho, porque a gente estamos num momento muito clubista, né, das nossas vidas. Então, às vezes, esse tipo de papo mais profundo, eu não consigo falar com ninguém, porque às vezes a gente só sabe do próprio time, né? A gente conhece sobre o próprio time, sabe mais do próprio time, acaba não querendo escutar o que o outro diz. Então, eu tô fazendo esse canal, eu não sou jornalista nem nada, né? Eu tô fazendo esse canal para falar sobre o que eu quero falar sobre futebol, mesmo que seja para uma pessoa que eu não conheça ouvir, né? Já que eu não consigo falar com quem eu conheço, né? Então, enfim, sejam bem-vindos e bora aí pro vídeo. Bom, eu quero falar sobre os 12 clubes grandes, né, que temos aqui no Brasil, ou então até os 20 da Série A, eu acho que é mais interessante. E eu quero começar com um time que, pô, era óbvio que mais tinha papo para rolar, mais bola para jogar, que é o Santos. E, cara, assim, o Santos, eu acho que é a premissa muito grande da esperança é a última que morre, sabe? Quem imaginaria, né, que no começo do ano, Neymar, o Santos voltando à Série A, Neymar vindo para o clube, né, contratando um técnico que se encaixa com o que o Neymar pensa de futebol, que era o Pedro Caixinha. Depois contratou o técnico que é auxiliar do treinador que o Neymar mais gostou de jogar junto, que foi o Tite, né? Então, combinando tudo isso, a gente olhava e pensava em mais que o Santos podia produzir. E eu acho engraçado que esse mais que o Santos poderia produzir nunca aconteceu. Então, quando eu digo a experiência última que morre, não é porque o Santista, né, ou os simpatizantes com o Santos acham que uma hora o time vai vingar. Não, o Santos é uma máquina de esperança última que morre, porque a esperança sendo a última a morrer, ela vai prazerosamente te ver definhando até ela sumir. Então, aquela esperança nunca acontece. Então, ela te definha assim por diante. Então, eu imagino como deve ser o coração do Santista, como deve ser a mente do Santista, vendo que o clube está se afundando em si mesmo, né? O que era uma esperança há tempos atrás, né? Que era, não tem um jogador, sobe alguém da base. A gente vê aí Luca Meireles sendo vendido, sendo que o Santos não tem um camisa 9. A gente viu aí no começo do ano o Santos vendendo o Jair, zagueiro, e agora a gente consegue observar que o problema maior do Santos é a defesa. Tem problema para bola parada. Quem que é o especialista que tinha aí mais de 1,90 de altura? O zagueiro Jair, né? Vendendo um goleiro para o Bahia e agora só com goleiro, tá jogando mal, o que vai fazer? Vai botar o goleiro, o único goleiro do elenco no banco? É muito difícil pensar isso, né? Então eu queria falar um pouco sobre a mística envolvendo o Santos. É inegável que o Santos é o maior time de litoral do mundo, né? É o time praiano maior do mundo, a gente pode falar isso. Um time que conseguiu, contra muita coisa, crescer sozinho. O Santos conseguiu crescer sozinho. Só que a gente não vê mais problema do Santos só com a bola no pé, né? O maior problema do Santos não é só com a bola no pé. O problema do Santos é de pensamento. O Santos não sabe se pensar como um time grande, acaba se pensando como rival dos outros times, mas não se vê grande, se vê preso em uma cidade que não comporta a história que o Santos tem. Só que o próprio Santos quer se apequenar na sua própria cidade. Né? O time é tão fanático pela sua própria história que não pensa em se fortalecer, só pensa em se manter grande naquilo que ele já foi grande um dia, mas que não tem mais espaço para onde ir. O Santos alcançou um teto na cidade de Santos que não tem como ele sair de lá, é, crescer de lá, quer dizer, né? E aí fica nessa mística que a gente fica imaginando, contrata jogador, tira jogador da base, contrata técnico, manda técnico embora. Só que o Santos não entende que o que ele precisa fazer é evoluir. E quando eu digo evoluir, é sair da cidade de Santos. Não tô falando para abandonar a Vila Belmiro, não, mas perceber que o Santos é uma grande torcida. Por que, que
por que que as pessoas zoam que o Santos é um time que não tem torcida? Porque o Santos se faz pequeno nesse sentido. E é um problema muito grande isso, quando um próprio time se faz pequeno. A sorte do Santos é que a camisa do próprio Santos, o símbolo do próprio Santos, os ídolos que representam o Santos são tão grandes que não fizeram o clube se afundar na sua própria pequenez. E aqui, pelo amor de Deus, Santista, eu não estou querendo ofender o Santos de uma maneira pejorativa nem nada. Eu estou querendo dizer é que a partir do momento que é eleito presidentes que já foram mal presidentes, que é endeusado jogadores que não têm vínculo mais com o clube, sabe? A gente consegue observar muito fácil que o Santos é um time que não consegue avançar em sua mentalidade. Eu sei que isso vai doer para os Santistas, mas o Palmeiras é um time que, depois que caiu pela segunda vez, teve uma mudança de chave muito grande, que era precisa evoluir para além do que ele já foi um dia, né? Então, o Palmeiras parou de pensar assim, ó, não, eu quero retornar às glórias do passado. Não, quando o Palmeiras pensou assim, ó, não, eu quero ser melhor do que eu já mesmo fui. O Palmeiras começou a avançar, começou a crescer, começou a, mesmo devendo, né, o Santos deve muito, eu acho que o Palmeiras devia menos do que o Santos deve hoje, começou a crescer, mesmo devendo, começou a crescer em sua mentalidade. Cara, é claro que a instituição não tem uma mente, né? O Santos não é um cérebro, mas o Santos é um conjunto de pessoas que querem o bem do Santos. E parece que hoje o Santos é um conjunto de pessoas que querem o bem delas mesmas dentro do Santos. Entende? Dá para entender o que eu estou falando? O próprio Neymar, que veio para o Santos para se tratar para a Copa do Mundo, eu acho que o pensamento de um ídolo quando volta não deve ser esse, né? Eu preciso me tratar, não, devia ser algo mais próximo do quero jogar bem no Santos e aí serei convocado para a Copa do Mundo e não vou me tratar no Santos porque como já vou ser convocado, eu quero jogar num lugar onde as pessoas me aceitem e tudo mais, né? E tudo bem, eu entendo esse pensamento, talvez eu concordasse ali no começo da passagem do Neymar no Santos, mas se ele não jogar bem no clube que o ama e que ele deve muito, né? Porque querendo ou não, ele deve ir para o Santos, não monetariamente, mas, né, sei lá, moralmente falando, ele devia vir com esse pensamento. Acho que o Roleiser é o atualmente melhor jogador do Santos, tá vindo aí como uma esperança de grana no futuro. Não vejo o Rollaser como o camisa 10 do ano que vem. Acho que ele não fica, acho que ele tenta uma saída. Acho até que ele vai para um time brasileiro e acho que ele vai ser o melhor jogador do Brasileirão do ano que vem, fácil. Tem chance aí de ser convocado também, se sair do Santos, né? Porque eu acho muito difícil o Santos mudar a mentalidade dele mesmo em um ano, né? Eu acho que clubes como o Palmeiras, que igual eu falei agora, e o Flamengo demoraram anos para mudar essa mentalidade e o Santos poderia bater um recorde e mudar ele mesmo em um ano. Acho que sim, mas acho muito difícil também. Eu acho que isso é sonhar demais com o nosso querido Alvinegro Praiano. Agora eu quero postar aqui um print de uma página do Santos que falou isso aí. Eu não lembro o que está escrito, mas vocês vão ler aí. E eu tenho um pouco de medo, porque o futebol está arrumando para acontecer algo muito parecido com isso. Eu não digo só no Santos, eu não digo só no futebol brasileiro, mas os dirigentes, presidentes e todo executivo de clubes, colocando aqui também aqui na América do Sul, eles estão não percebendo a importância que o futebol está tomando no mundo, né? Eu acho que o futebol está se tornando muito mais importante do que qualquer época que ele já foi na história e o fanatismo está crescendo, né? Eu consigo conversar sobre futebol com pessoas mais velhas e elas entendem o que eu digo e pessoas mais novas estão mais centralizadas no que elas acreditam, né? Torcedores do próprio time se desentendendo, né? Então eu acho que os dirigentes se não perceberem que o que eles estão fazendo, olha aqui, não estou acusando ninguém de ser mau caráter, de ser ladrão, roubar time, só que a gente sabe que existe isso, né? Até no meio do marketing existe falcatrua, então no futebol não seria diferente, né? Supostamente. Então, quando os dirigentes perceberem que eles estão mexendo num vespeiro que está
prestes a eclodir, aí eles vão ficar com muito medo, e aí eu acho que o futebol anda. E eu acho isso muito triste, porque o futebol tá arrumando para só funcionar quando algo terrível desse nível vai acontecer, sabe? Porque o futebol não vai parar se acontecer um desastre desses, né? Se acontecer uma tragédia dessa. O futebol não vai parar. Mas aí eu tenho certeza que os dirigentes vão temer pelas próprias seguranças, né? E não era para ser assim, porque o futebol é um entretenimento, né? Tudo bem se meu time perder no campo. Agora, meu time começar a se boicotar do presidente, que é o cara que deveria ser mais interessado no crescimento do clube, e aí vir caindo, sabe? É muito perigoso. Mas é isso, eu acho que eu não consegui passar muito do que eu queria falar aqui nesse vídeo, porque é um primeiro vídeo, então tá um pouco sem roteiro, o roteiro já tinha acabado há um tempo, eu continuei falando. Mas assim, se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu quero muito ir em contato com pessoas que querem falar de futebol e não querem falar do seu time como se fosse a única coisa mais importante do mundo. Tamo junto e vamos torcer aí para que um dos maiores clubes aqui do Brasil, o maior clube praiano, possa voltar às suas glórias ou então, né, igual eu falei aqui no meio do vídeo, possa evoluir para além de si mesmo. Tamo junto, galera.